E aí, galerinha do nono ano, beleza? Pura sem mistura, professor Jefferson com vocês do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha. Vamos lá para a nossa aula de hoje de matemática. Pessoal, hoje um assunto novo, certo? Bem legal. Que basicamente é um incremento do que nós já estamos estudando, né? Nós já havíamos estudado. Inequações do primeiro grau, beleza? É o seguinte, vamos iniciar, né, o capítulo 7 hoje. Vamos estudar da página 148 à página 150. E o assunto é inequações do primeiro grau. Professor, que negócio é esse de inequação? Mais uma. Pessoal, trabalhem de forma positiva na mente de vocês. Se vocês já trabalharam equação, já trabalharam equações do primeiro grau? Já, professor. Pois pronto, se já tem o nome equação aqui, ó, vocês já aprenderam a maior parte das coisas. Agora só tem que aprender o I. Entendeu? Então você tem que pensar positivamente. Você só tem que aprender mais um detalhe. Porque a base você já aprendeu quando aprendeu a equação do primeiro grau, entendeu? Então você vai aprender só os detalhes agora. Vai incrementar alguns conhecimentos. Por causa do prefixo aqui, ó, inequação. Ou seja, é uma desigualdade. A equação não é uma igualdade. Do primeiro grau não tem essa estrutura? AX mais B igual a zero, né? Não é assim, ó. AX mais B igual a zero. Essa é a estrutura da equação do primeiro grau. Professor, e a inequação? Olha aí a diferença. Pode ser maior que zero. Pode ser menor que zero, pode ser maior ou igual a zero e pode ser menor ou igual a zero. Só isso. Tá vendo que é só um detalhe? O resto é igual. A base da equação você já aprendeu. Agora você vai aprender só a parte do in, que é esse joguinho dos sinais aqui, ó. Em vez de ter o sinal de igualdade, vai ter o sinal de maior, menor, maior ou menor, ou maior e igual, ou menor e igual. Que a gente costuma chamar maior que, né? Maior que, menor que, maior ou igual, né? Maior que ou igual e menor ou igual, certo? Então é só esse detalhe, pessoal, nada mais. O resto é tudo igual, a maneira de resolver é igual, certo? Só vai ter um pequeno detalhezinho na hora do que você quiser mudar o sinal de toda a inequação, que você vai multiplicar por menos 1, né? Então, quando você multiplica por menos 1 ou divide por menos 1, esse sinal ele vai inverter. Se ele for maior, ele vai virar menor. Se ele for menor, vai virar maior. Só isso. O resto, pessoal, é a mesma coisa. Professor, não entendi nada. Tenha calma. Tenha calma. Se você não entendeu, que você vai entender, certo? Aqui foi só uma introdução para você sentir aí que é tranquilo. Que a base do assunto você já tem, que é quando você estudou a equação no primeiro grau. Agora você vai só trabalhar com essa questão da desigualdade. O que é maior, o que é menor, o que é maior igual, menor igual, certo? Tranquilo, pessoal. Relaxe que vai dar tudo certo. Aqui só para vocês verem nosso planejamento de hoje, né? Dia 14. Beleza? E nós vamos estudar a página 148 a 150. Espero que já tenham feito as 15 questões, pelo menos, né? São 30 ao todo. E já é para você ter feito 15, né? Tivemos 3 dias de aula já, 3 encontros, vamos dizer assim. E em cada encontro, cada dia de aula, eu aconselhei-os a fazer 5 questões em cada aula, para no final dos 6 encontros aqui, que finaliza dia 21, os nossos 6 encontros, né? Você já ter feito aí as 30 questões. Aí no dia 26 é só revisão para a prova, vai ser ao vivo, né? Pelo Google Meet e tal, para tirar dúvidas e tudo mais. E no dia 28 vai ser a prova. E eu vou receber as 30 questões no dia 28. Então espero que já tenha feito as 15, né, bebê? Não cochile não, não durma muito não, durma só o normal, né? Não vai hibernar não, né? Tem uns que hibernam, dorme 12 horas na noite, né? Não hiberne não, faça só dormir, certo? Muito bem. Aí, pessoal, eu recomendei vocês como indicar as questões, né?
Por exemplo, a sua primeira questão lá do trabalho. Aí você indica assim, ó. Vamos supor que tem alternativa, né? Aí você bota a sua primeira questão, a alternativa A. Aí está onde? Essa questão você tirou de onde? Aí você indica a página 122, questão 3A. Um exemplo, né? Dei um exemplo. Pode ser questão 4A, 2A. Você é quem diz lá. Que você é quem vai escolher. Não necessariamente tem que ser dessa página e essa questão. Aqui é só um exemplo. Beleza? E aí você vai numerando aqui a sua numeração primeiro. E depois você coloca a numeração de onde você tirou a questão. Qual foi a página e qual foi a questão. Show de bola? Ficar organizadinho, bonitinho, né? Que aí dá tudo certo. Para começar, vamos lá, né? Pessoal, é o seguinte. Fica ligado na historinha. Ó, existem muitas aplicações para as inequações do primeiro e segundo graus. Por exemplo, a variação da temperatura em um forno industrial durante o processo de fundição de metais ou na fabricação de objetos de porcelana requer controle rigoroso que pode ser obtido a partir da comparação entre a temperatura real medida no forno e parâmetros de controle definidos, os quais se utilizam os sistemas matemáticos conhecidos por inequações. Então você pergunta, professor, para que eu vou aprender esse negócio de inequação? Tá aí, ó, um exemplo prático, né? Lá na indústria se utiliza esse princípio aí, certo? Esse sistema matemático de inequação para você fazer os cálculos. Beleza? Em resumo, as inequações matemáticas nos permitem encontrar soluções para aquelas situações em que inúmeros valores, que pode ser conjunto finito ou infinito, você pode ter resultados finitos ou resultados infinitos, podem fazer parte da solução de um determinado problema. Então, quando é que você usa a equação? É quando você tem igualdade. Você vai encontrar valores exatos e são só aqueles e pronto. Entendeu? Agora a inequação é quando você pode ter inúmeros valores. Aí esses valores podem ser finitos. Vamos supor que você tem 10 soluções. Show de bola. Ou então você tem infinitas soluções. Certo? Então você vai utilizar as inequações. Beleza? Professor, entendi não. Calma que você vai entender. Certo? Quando nós trabalhamos com a equação do primeiro grau, por exemplo, ax mais b, né, igual a zero. Você encontra quantas soluções? Você encontra uma, né? Ó. Você vai encontrar o valor de x, você vai encontrar uma solução. Se você trabalhar com a inequação, bebê, aí o bicho pega. Em que sentido que eu estou dizendo que o bicho pega? Não é que é difícil, não. É porque você vai encontrar um valor para x, mas você não vai encontrar um valor exato. Você vai, tipo assim, indicar o caminho da resposta. Vamos dar um exemplo prático. Dar um exemplo bem prático para você ver que não é bicho do outro mundo, viu? Relaxa. Relaxa. Vamos supor que tu tem uma equação, ó. Assim, ó. 2x mais 2x menos 8 igual a 0. Tu tem uma equação, primeiro grau. Show de bola. Vamos encontrar o valor de x. Vamos solucionar essa equação, bora? Ó, 2x é igual a 8, né? Que o 8 está na subtração, passa para o outro lado na adição. X é igual a 8 dividido por 2. Fechar a perna desse 8. Aí ó, o 2 está na multiplicação, passa para o outro lado na divisão. E eu encontrei uma solução para o x, que é 4. Eu encontrei uma solução exata. Por quê? Porque é uma equação, é uma igualdade. Então qual é a solução desse meu problema? É o 4. Show de bola. Agora vamos para a inequação, para você perceber a diferença. Ó. 2x menos 8 maior que 0. Aí você vai resolver do mesmo sistema, mesma coisa. 2x maior que o 8 não está na subtração, passa para o outro lado na adição. Solução do mesmo jeito. Aí você vai ter agora x maior que 8 dividido por 2. O 2 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. E a minha solução aqui vai ser x maior que 4. Ah, professor, peraí, agora eu estou entendendo. Quer dizer que na equação eu encontro o valor exato para a solução do meu problema. Que nesse problema aí, 2x menos 8 igual a 0, eu encontrei a solução 4. E é só o 4 e acabou a história. Muito bem, meu anjo, muito bem. Agora na inequação, professor, eu percebi o seguinte. Que a minha solução são valores infinitos.
Por que, meu filho, que você percebeu isso? Porque a solução é maior do que 4. Então, maior do que 4, professor, eu posso ter 5, 6, 7, 8 e infinitamente. Entendeu aqui, ó? A solução pode ser infinita ou pode ser infinita também, certo? Essa é a diferença que você tem que perceber, a diferença da equação para a inequação. Eu costumo dizer assim, ó, a equação você encontra o valor exato da solução do seu problema. Na inequação você encontra a indicação da solução. Porque aqui, ó, ele está indicando a solução do teu problema. Que a solução do teu problema, você vai resolver o seu problema com valores maiores do que 4. Se você utilizar o 5, vai dar certo. Se você utilizar o 6, vai dar certo. Se você utilizar o 7, também vai dar certo. Se você utilizar o 1000, também vai dar certo. Por quê? Porque ele está indicando que a solução do teu problema é feita, é encontrada com valores maiores do que 4. Só isso, não tem outra diferença. Professor, o que é que tem mais? Nada, mais nada. Entendeu? É só isso daí. A diferença da equação para a inequação. Professor, é só isso mesmo, só isso. Tem mais nada além disso. É só você, tipo assim, ampliar o seu conceito da solução de problemas. Você vai ampliar o seu conceito. Porque quando nós estávamos estudando só equação, você tinha um conceito de que você encontrava valores exatos, taxados. A solução ou é 2, ou é 4, ou é 6, ou é 8. Já na inequação, você vai ter uma visão ampliada da solução do seu problema. Por quê, professor? Porque é o seguinte, você pode ter valores maiores do que 2, maiores do que 4. Né? Então, acima de 4, nesse nosso exemplo aqui, qualquer valor você vai conseguir resolver o seu problema. Entendeu? É só ampliar a sua ideia de solução de problema. Você não fica limitado a um único valor para resolver o seu problema. Você pode ter inúmeros valores. E esses inúmeros valores pode ser um conjunto finito, a quantidade exata. Não, eu só consigo resolver o meu problema com 10 valores diferentes. Beleza. E aí vai depender da inequação, né? Ou das inequações, do conjunto de inequações que você vai utilizar para resolver o seu problema. Ou você pode ter um conjunto de solução infinito, como é esse exemplo aqui que eu fiz. O teu conjunto de solução aí é infinito, são para valores maiores do que 4. Então, você qualquer valor, tu vai resolver o teu problema. Entendeu? Por quê? Pensa comigo. Se tu tiver aqui, ó, no x, tu tiver um 4, não vai dar 0, ó. 2 vezes 4 menos 8, maior que 0. 2 vezes 4 dá 8, né? 8 menos 8, 0. Então, com o 4, tu não resolve o teu problema. Mas se tu colocar um valor maior do que 4, tu resolve. 2 vezes 5, 10. Menos 8, 2. 2 é maior que 0? É. Então, resolveu o teu problema. Se tu colocar o 6, 2 vezes 6, 12. Menos 8, 4. 4 é maior que 0? É. Resolveu o teu problema. Se colocar o 10, 2 vezes 10, 20. 20 menos 8 vai dar 12. 12 é maior que 0? É. Resolveu o teu problema. Entendeu? Ah, professor, agora eu entendi o negócio. Pois pronto, meu anjo. Esse é o conceito a mais que você tem que entender quando a gente trabalha com inequação. Entendeu? Entendi, professor. Toca pra frente, professor. Pô, vamos embora. Uhul. Vamos lá. Pessoal, aqui é só algumas observações, certo? Ele tá fazendo aqui algumas observações. Preste bastante atenção nisso, ó. As inequações são sentenças abertas. Por que abertas? Porque é aquilo que eu te mostrei. Pode ser maior que 4. Maior que 4. É aberto, meu filho. É infinito aí. Toca pra frente. Vai-se embora. Entendeu? Pode ser 5, 6, 10, 20, 50, 1000, 3000. E aí vai. São soluções abertas, né? Sentenças abertas. Beleza. Observação número 2. Se existe um conjunto verdade de uma inequação polinomial do primeiro grau, então temos uma infinidade de valores desse conjunto. Ó. Se existir um conjunto verdade, que aqui é a solução, né, de uma inequação do primeiro grau, então temos uma infinidade de valores desse conjunto, certo? Então temos uma infinidade de valores. Que aí nós podemos ter a solução, né, finita ou infinita, como nós vimos lá no slide anterior, beleza? Terceira observação, isso aqui foi. Para a solução da inequação onde x é maior que 0,
x maior que zero, né? Vamos supor que tu encontrou a solução, x maior que zero, show de bola. Aí o conjunto universo, se o conjunto universo, tu tá procurando a tua solução aonde? Não é no conjunto dos inteiros? Beleza. Então o conjunto verdade, que é o conjunto solução, vai ser os inteiros não negativos. Ou seja, os inteiros positivos. Ó. Você vê que tem um z aí. Ó. Então vão ser os inteiros positivos. O conjunto verdade. Por quê, professor? Porque a solução tu não encontrou que é x maior que zero. Quais são os valores do conjunto dos números inteiros que são maiores do que zero? São os positivos, ou seja, os não negativos. Né? E aqui ainda tem o não nulo. Certo? Tem que ser o positivo e o não nulo. Beleza? Eu não sei o que foi que ele colocou aqui. Porque se é maior do que zero, então o conjunto de solução vai ser 1, 2, 3, 4 e infinitamente. Não é não? E aqui, representando o conjunto dos inteiros, vai ser, na verdade, os inteiros não nulos e não negativos. Então são os não nulos e positivos. Porque o conjunto de solução é x maior que zero. Então se é maior que zero, eu tenho 1, 2 e 3. E o conjunto dos inteiros, eu tenho o quê? Eu tenho os negativos, né? Enfim, os negativos. Vou colocar só menos 1 aqui. 0, 1 e positivos, né? Então, ó, se a solução é x maior que zero, então isso aqui sai, ó. Só vai ser do 1 para frente. E para me representar o conjunto dos números inteiros dessa forma, tirando os zero e os negativos, eu represento assim, ó. Tá? Que são os não nulos, ó. O asterisco tira o zero e o sinal de mais aqui está só os positivos. Beleza? Show de bola. Então, terceira observação feita. A quarta, se uma inequação polinomial do primeiro grau se verifica para todos os valores, então esta passa a ser uma generalização. Então, quando você tem aquele exemplo lá, para todos os valores tu tem uma solução. Então ele chama de generalização, entendeu? Uma inequação polinomial se verifica para todos os valores. Então, se ela tem solução para todos os valores daquele conjunto lá, por exemplo, que você estipulou, né? Aquele conjunto universo lá. Então ela vai ser uma generalização, porque para qualquer valor daquele conjunto universo ali, você vai ter solução. Então vai se generalizar, né? A solução é generalizada, certo? E número 5, quando se multiplicam ou divide ambos os membros de uma inequação polinomial do primeiro grau por menos 1, esta muda o seu sentido. Esta observação, pessoal, muita atenção. Eu vou até aqui circular ela todinha. Só um minuto. Aí é o seguinte, pessoal. Essa é uma observação muito importante. Por quê? Preste atenção. Vamos supor que eu tenho uma inequação assim, ó. Menos x mais 4 maior que zero. Beleza? Então eu tenho que isolar o x de um lado, não é? Show de bola. Então eu vou isolar ele aqui, ó. Menos x maior que menos 4. Né? O maior. Aí o 4 está na adição, passa para o outro lado na subtração. Beleza. Olha o detalhe. Esse faz parte do in que você está aprendendo, né? In na equação, eu não disse que você ia aprender só o in, que é a equação você já sabia. Então esse detalhe faz parte do in, ou seja, dos detalhes, das particularidades da inequação, certo? Como é que eu faço para esse x ficar positivo? Nós aprendemos que eu tenho que multiplicar toda a equação por menos 1. Não é não? Tenho que multiplicar tudo por menos 1, não é? Professor, pois pronto. Só que o que é que acontece? Eu vou multiplicar tudo, meu bem. Vou multiplicar os números, as variáveis e o sinal da desigualdade aqui, certo? Da inequação. Show? Beleza. Então, quando eu faço isso, ó, menos x vezes menos 1 vai ficar o quê? Vai ficar x. Maior que vezes menos 1 vai ficar menor que. E menos 4 vezes menos 1 vai ficar 4. Observe o detalhe.
que o sinalzinho aqui, ó, que era maior que, virou que. Por quê? Quando você multiplica por menos 1, você não muda o sinal de tudo. Ó, você mudou, aqui era negativo, você multiplicou por menos 1, ficou positivo. O menos 4 era negativo, multiplicou por menos 1, fica positivo. Então o maior que, quando você multiplica por menos 1, ele vai ficar menor que. Professor, e se fosse menor que e eu multiplicasse por menos 1, ia ficar maior que. Exatamente. Entendeu a ideia? Certo, pessoal? Então não tem diferença. É a mesma coisa, só prestar atenção nisso. Professor, e se for maior ou igual? Se eu tiver menos x mais 4, vai ficar a mesma coisa. Menos x maior ou igual a 4. Igual a 4. Aí eu multiplicaria por menos 1, né? Aí ia ficar x menor ou igual. Porque o sinal que muda é só o do maior que ou menor que. O igual não tem o que mudar, pessoal. Não vai ficar menos igual, entendeu? Igual é igual. Se você multiplicar o igual por menos 1, esse igual vai ficar igual, a mesma coisa. Se multiplicar o maior que por menos 1, vai ficar menor que. Se você multiplicar o menor que por menos 1, vai ficar maior que. Esse é um grande detalhe da inequação. O resto, pessoal, é igual, mesma coisa, não tem o que saber não. Agora, esse detalhe aqui, você não pode deixar passar, certo? Porque se você for resolver a inequação e precisar você fazer essa multiplicação, aí você vai se embananar todinho se você não alterar o sentido aqui do sinal. Se você precisar multiplicar por menos 1, né? Você tem que alterar o sinal. Esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe. O resto é café pequeno. Beleza? Então fica muito atento aí nessa dica. E aqui, pessoal, ele está trazendo uma questão prática, né? Ó, por exemplo, uma cidade é servida por duas empresas de telefonia. A primeira, X, que é a empresa X, né? Ela cobra por mês uma assinatura de R$ 35,00 mais 50 centavos por minuto utilizado. Então eu vou colocar aqui, ó, empresa X. E tem a empresa Y, né? Empresa Y. A empresa X, ela cobra 35 mais 50 centavos por minuto, né? O minuto, pessoal, eu vou colocar o M para ser mais intuitivo, né? Ó, minuto, M, beleza. E a empresa Y, ela cobra por mês uma assinatura de R$ 26,00 mais 65 por minuto. Beleza. Aí eu te pergunto, aí tu diz assim, não, rapaz, é melhor eu contratar a empresa X, Y, porque é R$ 26,00 a assinatura. Beleza. Tem certeza que sempre vai ser assim? Sempre vai ser mais vantajoso a empresa Y, mais vantajosa? Sempre vai ter vantagem por ter contratado a empresa Y? Porque eles cobram, não é só a taxa, né, da assinatura. Eles cobram por minuto utilizado. Aí, professor, como é que eu vou resolver esse problema? Por equação, é? Não, não, papai. Você vai resolver por inequação. Aí é um exemplo prático. Para te ajudar até no dia a dia, na vida real, né? Vamos supor o cara vem te oferecer um pacote lá de assinatura de uma TV, por exemplo, TV por assinatura. A empresa X e a outra empresa Y, duas empresas. Aí o cara chega e te oferece por R$ 35,00 a assinatura e 50 centavos por minuto. Aí a outra diz, não, mas é melhor a minha, porque tu paga só 26 a assinatura. Aí o minuto, 65 centavos, é mixaria. Aí tu, é mesmo, né? Mas a assinatura é mais barata. Mas será que vai ser sempre melhor para ti? Será que não vai ter uma hora que, devido o minuto ser mais caro, vai ficar mais caro para ti? O valor total que tu vai pagar no mês? Aí a grande pergunta é, ó, sacada é essa. Ó. Olha a pergunta aqui, ó. A partir de quantos minutos de utilização o plano da empresa X passa a ser mais vantajoso para os clientes do que o plano da empresa Y? Então presta atenção. Porque a empresa Y, a assinatura é mais cara, beleza, só que o minuto é mais barato. Então a pergunta é, a partir de quantos minutos que vai ser mais vantajoso para mim contratar a empresa X?
Aí tu vai fazer esse cálculo para ter uma noção. Diz, não, então eu utilizo realmente mais do que esse tempo. Então para mim vai ser melhor contratar a empresa X. Ou então não utilizei esse tempo todo, então vou contratar a empresa Y mesmo. Vamos para lá. Vamos agora imaginar uma coisa aqui, ó. Vamos fazer de conta que aqui é f de x, né? F de m, na verdade. Por que f de m, professor? Porque a minha variável é m, ó. Certo? Aqui eu estou fazendo uma função, né? Ó, uma função do primeiro grau, beleza? F de m e aqui é g de m. Vou fazer assim, para não misturar. G de m é igual, certo? São duas funçõezinhas aqui que nós fizemos para identificar. A pergunta é, quando é que a empresa X vai ser mais vantajosa? Ou seja, quando é que a empresa X, representada pela função de m, né, vai ter valor menor do que a empresa Y. Entendeu aí, pessoal? Quando é que a empresa X vai ser menor do que a empresa Y? Quando é que eu vou pagar menos se eu contratar a empresa X do que a empresa Y? Entenderam a ideia? Na calma, né? Então é só eu fazer essa inequação, ó. Certo? Só fazer essa inequação aqui. E aí elas estão tudo em função da variável m. Por quê? Porque está em função do minuto. Eu vou ter que saber a partir de quantos minutos a empresa X vai cobrar menos do que a empresa Y. Eu vou pagar menos pela empresa X, né? Por ter contratado o serviço da empresa X. Então agora é só substituir, papai, ó. Quem é f de m? É 35. 35 mais 0,5m. Quem é a empresa Y? Aqui, ó. Quem é g de m? É 26 mais 65 minutos, que é o m, né? Pronto, aí eu isolo a variável de um lado e jogo o que não é variável para o outro lado e acabou essa história. Aí vamos lá, ó. 0,5m. Aí vou jogar os 0,65 para cá, menos 0,65. Ainda eu estou fazendo assim para ficar mais difícil para eu mostrar todos os detalhes para vocês, certo? Ó, menor do que 26, que eu poderia jogar o 0,5 para o outro lado para facilitar. Mas vou fazer do jeito mais difícil, que é para vocês verem a solução, como é que eu faço. 26. Ao 35, ó, que está positivo, jogo para o outro lado lá, negativo, né? Que estava na adição, vai para o outro lado na subtração. Quando eu subtrair isso aqui, pessoal, 0,5 menos 0,65 vai ficar menos 0,15, né, não? M. Menor que menos 9, né? Ó, 26 menos 35 dá menos 9. Beleza? Show de bola. Aí aqui, você percebeu que ficou negativo? Percebi, professor. O que é que eu tenho que fazer? Ah, o senhor disse nesse instante, é só multiplicar por menos 1. Menos 1. Vou fazer para você entender o lereado aí da coisa. Quando eu multiplico por menos 1, o que é que acontece? 0,15 positivo, né? 0,15 positivo. O sinal aqui, ó, que era menor que, vai ficar maior que. Menos 9 vai ficar mais 9. Muda tudo, certo? Aí o m vai ser maior que 9 dividido por 0,15. O m vai precisar ser maior do que 60. Professor, onde é que eu tirei 60? É só dividir 9 por 0. Como é que eu divido aqui, professor, esse negócio? Tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai andar duas casas para a direita aqui com a vírgula, para cá, e coloca 2 0 aqui, ok? Tu vai andar duas casas também para a direita. A vírgula estava aqui, andou duas casas para a direita. Então vai ficar 900 dividido por 15. 90 por 15 dá 6. 6 vezes 15 dá 90. Para 90 nada. Baixa o 0. 0 dividido por 15 dá 0. 0 vezes 15 dá 0. Para 0, 0. 60. Entendeu? Aí, ó, o minuto, quando ele for maior do que 60, a empresa X vai ter um valor menor do que a empresa Y. Entendeu? Aí vai ser mais, aí tu vai analisar, não, pera aí, mas essa TV por assinatura eu só vou assistir 30 minutos por mês. Então eu vou contratar a empresa Y mesmo. Entendeu? Agora se você disser, não, pai, eu assisto 120 minutos por mês. Ou então assisto 61. Eu assisto 61 minutos por mês.
vai ser mais vantajoso contratar a empresa X. Entendeu a ideia? Então, a inequação, pessoal, faz parte da vida também, do dia a dia, natural, entendeu? É só você usar o raciocínio aí um pouquinho, usar a mente, e você consegue aplicar ele na sua vida real. Beleza? Show de bola. Aqui é só a solução, né? Comentando e tal, não sei o que. Aí falando que essa expressão matemática ela se configura como desigualdade. Nós chamamos a inequação de desigualdade também, tá bom? Por quê? Porque não é uma igualdade, não é uma igualdade. É uma desigualdade, ou é maior, ou é menor, ou é maior ou igual. Um dos dois, né? Isso aqui é a inequação, são sinais da inequação. Tá? Beleza? Que conhecido por desigualdade. Beleza? Muito bem. E aí aqui ele está só dando exemplos, vai falar dos coeficientes, né? A partir disso, podemos definir como inequação toda expressão algébrica que exprime uma desigualdade. Ou seja, toda expressão que é escrita utilizando os sinais maior que, menor que, maior ou igual que e menor ou igual que, certo? Foi o que eu fiz aqui, o resumo, ó. São sinais da inequação ou sinais da desigualdade, beleza? Aí toda inequação no primeiro grau com uma incógnita é expressa dessa forma. Então ele vai ter o coeficiente A, o coeficiente B. E aí o sinal pode ser maior ou menor que, pode ser maior ou igual que, pode ser menor ou igual que. Certo? E aí os sinais do coeficiente pode ser positivo ou negativo. Tanto do coeficiente A pode ser positivo ou negativo, quanto do coeficiente B. Aí ele está dando os exemplos aqui, ó. Essa é a inequação, né, ó. Que é o coeficiente A? Segue o mesmo princípio da equação. É o número, é tudo que multiplica o x, coeficiente A. Que é o coeficiente B? É o termo independente. É o que não tem variável. Aqui, coeficiente B, ó, mais 2. Aí vai para o outro, ó, menos 2πx. Que é o coeficiente A? É o menos 2π, né? Tudo que multiplica o x, ó. Então é o menos 2π, tá aqui, ó, coeficiente A. Que é o coeficiente B? É o termo independente. Mais 4. Independente, pessoal, do sinal, viu? Ó. Você vê que o sinal aqui já é menor ou igual, né? Menor ou igual que. Então, independente disso. Aí o outro exemplo, ó, raiz de 2x, que é o coeficiente A? Raiz de 2. E o coeficiente B? É o termo independente, que é o mais 8, é o mais raiz de 8. Aqui, coeficiente B. Mesmo princípio. Como é que eu encontro os coeficientes de uma inequação? É o mesmo princípio da equação. É tudo que o coeficiente A é tudo que multiplica o x e o coeficiente B é tudo que não tem variável junto, que é o termo independente, nós chamamos, certo? E aí, se ligue, a gente costuma dizer tudo que multiplica o x, considerando que o x é a variável da equação, certo? Mas pode ser o y, pode ser o b, pode ser o a, depende da tua equação, certo? Mas geralmente se utiliza o x, né? Geralmente, mas pode ser outro. Vamos lá. Aqui só dizendo que uma equação é expressa por uma igualdade, né? Beleza. Aí importante, ó, resolvemos uma inequação polinomial do primeiro grau inteira de modo análogo, ó, da mesma forma que resolvemos a equação. Então você resolve a inequação, ó, resolvemos a inequação de forma análoga à equação. Não tem diferença, certo? Um sistema de inequações polinomiais do primeiro grau com uma incógnita é também um conjunto. Então, um sistema de inequações é também um conjunto de inequações polinomiais do primeiro grau com uma incógnita. Mesma coisa. O sistema pode ser chamado também de conjunto de equações, certo? Aí diz, ó, se o conjunto verdade de uma equação polinomial do primeiro grau for V1 e o de uma segunda inequação for V2, então o conjunto verdade do sistema formado por essas inequações é a interseção. Ó, conjunto verdade vai ser a interseção entre as duas soluções, certo?
Está dizendo o quê? Se você tem um conjunto, certo? E você tem duas inequações, vou tentar ser mais claro. Você tem duas inequações, encontrou duas soluções. Aí, qual vai ser o conjunto verdade desse sistema? Ó, conjunto verdade do sistema, das duas inequações. Vai ser a interseção entre aquelas soluções. Professor, entendi, foi nada. Vamos supor que a minha primeira equação... Eu tenho duas equações. A minha primeira equação, ela teve uma solução x maior do que 2. Vou colocar maior... vou colocar maior, que é para dificultar mais. Aí, dificultar sim, pessoal. Porque como eu estou explicando, eu acho bom explicar isso, certo? Não é para dificultar a vida de vocês, não. É justamente para facilitar. Então é melhor explicar o mais difícil na hora dos exercícios e prova, colocar questões dali do nível que eu expliquei para mais baixo, né? Eu acho que é assim. Porque uma coisa que eu achava muito invocado quando eu era estudante, que ainda hoje eu sou, né? É o professor chega e ensina uma coisa bem rala, bem superficial, aí na hora da prova bota lascando o cabo. Não, eu não gosto não. Eu acho bom ensinar esses detalhes já mais complicados um pouco, que é para na hora da prova eu cobrar algo do nível que eu ensinei para baixo, entendeu? Ou seja, dentro do nível que eu ensinei. Inclusive, por isso que eu faço a aula de revisão de prova, certo? Que é para fazer a revisão baseada nas questões que vai cair na prova, que vão cair na prova. Que é para não dizer assim, o professor ensinou uma coisa, botou outra. Não. A minha revisão de prova é baseada totalmente na prova, para ser mais justo, né? Mas tudo bem, isso aí cada um tem o seu pensamento. Vamos tocar para frente, esquece. Aí vamos supor que a segunda inequação teve uma solução assim, ó, x menor que 4. Aí qual vai ser, ó, o conjunto verdade do sistema formado por essas inequações? Vai ser a interseção entre essas duas soluções. Vamos colocar na reta numérica aqui, ó. Vamos supor que você tem a reta numérica aqui. Isso ainda é um carro não, é quase. Aí aqui você tem o 2, aqui você tem o 4. Beleza? Aí, ó, a primeira, representando na reta numérica, você tem essa equação, essa solução aqui, ó. É tudo que é maior do que 2, não é não, ó? Concorda? Aqui é a solução da primeira. A segunda, tu tem essa solução aqui, ó. Tudo que é menor do que 4, não é não? Ó. Então, considerando a reta numérica, tu tem esse sistema aqui, ó. Aqui é a solução da primeira e aqui é a solução da segunda. Na primeira, essa é maior que 4. Por que eu não coloquei igual? Que é para tu entender essa bolinha aberta. Essa bolinha aberta quer dizer que é maior que 2, ou seja, não inclui o 2. Se fosse maior ou igual, aí a bolinha era fechada, certo? Porque incluiria o 2 no resultado. Por isso que eu disse, eu vou deixar assim para ficar mais difícil. Porque isso aqui é uma das coisas mais difíceis que tem de você entender, né? Aí para dificultar mais ainda, para eu ensinar o mais difícil, ó, vou colocar aqui igual, certo? A solução da equação 1 é x maior que 2, então você coloca a bolinha aberta no 2, porque não está incluindo o 2 no resultado, é só o que é maior do que ele. Aí está aqui, ó, tudo maior do que 2. Já a solução da equação 2 é menor ou igual a 4. Não é igual? Então pinta a bolinha do 4, porque inclui o 4, certo? Aí, ó, tudo que é menor do que 4, show de bola. Então qual vai ser a solução? Nem a interseção, ó. A solução aqui vai ser a interseção de 1, interseção 2. Então vai ser aqui, ó. Certo? Então a solução vai ser tudo isso aqui, ó, que for maior do que 2 e menor ou igual a 4. Não é igual a 4 também? Então eu pinto a bolinha do 4. Não deixa branca não, se eu deixar o branco, só está considerando que é menor, não está considerando que é igual. Então tem que pintar a bolinha aqui. Ó. É tudo que é maior do que 2 e menor ou igual a 4. Pinta a bolinha. Então essa é a minha solução. Então eu vou colocar aqui a solução aqui, ó. Vai ser x, vamos colocar aqui pertencente aos reais, né? Vamos supor, tal que
x seja maior do que 2 e menor ou igual a 4. Esse é o meu conjunto de solução, certo? E também pode ser representado dessa forma: 2 e 4, representado em intervalo. Professor, que marmota é essa, professor? Esse colchete primeiro não era para ser assim, não? Não. Por quê? Porque é maior do que 2. Se é maior do que 2, ele é aberto no 2. Ó, a bolinha não está aberta no 2? Tá. Então aqui é aberto também, certo? Mas está fechado no 4 a bolinha, então eu fecho no 4. É um intervalo fechado, porque inclui o 4, certo? Então pode ter essas formas de você representar a solução. Você pode representar assim, no gráfico aqui, né? Nessa reta numérica. Você pode representar assim e pode representar assim, em forma de intervalo. Qualquer uma dessas formas estaria correto. Você representar a solução desse sistema de equações. Aqui você tem um sistema, né? Você tem um conjunto de equações. Você tem mais de uma equação. O professor pode ser 3, equação não, inequação, né? Desculpa aí. Inequação. Eu posso ter mais do que duas? Posso ter 3, 4, 5, 10 inequações? Pode. Lembrando que o conjunto solução dessas inequações vai ser a interseção entre elas, certo? Vai ser a interseção entre a solução de todas essas inequações, beleza? Show de bola. Aí a resolução da inequação do primeiro grau, ela pode ser, pessoal, resolver e tal, não sei o que, é encontrar, ó, o que é resolver a inequação? É encontrar os possíveis valores numéricos, certo? Que tornem verdadeira a desigualdade. Você vai ter que encontrar os valores numéricos para as variáveis que tem lá na inequação, que no caso, como é do primeiro grau, é uma variável, né? Sem expoente maior do que 1, né? Que a gente sabe que o expoente é 1. E que tornem aquela desigualdade verdadeira. E a solução ela pode ser encontrada de duas formas, ou algébrica ou gráfica. Certo? A algébrica é aquela formulazinha padrão, né? E gráfica é representando no gráfico. Muito bem. Aí a solução algébrica tem um exemplo aqui, ó. 5x menos 2 maior que 8. Maior que 8. Aí como é que eu resolvo algebricamente? É só resolver normal, numericamente aqui, ó. 5x maior que 8 mais 2, que o 2 está na subtração, passa para o outro lado na adição. Maior do que 10. X é maior do que 10 sobre 5, que o 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E o x é maior do que 2. Pronto. Encontrei a solução algébrica, certo? A algébrica é só resolver a continha, beleza? E aí o seu conjunto de solução seria x pertencente aos reais que x maior que 2. Pronto, essa é a solução. Tranquilo, isso aí é mesmo que você resolver a equação, mesma coisa. E a solução gráfica? Aí você vai levar para o lado da função, né? E aí encontrar os valores para x igual a 0, que é para você ver onde é que o gráfico corta o eixo x, certo? Você vai igualar a equação a 0, na verdade. Você vai igualar a função a 0, certo? Para quê? Para você encontrar a raiz, certo? Ou zero da função. Nós não vimos isso, não foi? Raízes ou zeros da função. Ou seja, são os valores para os quais a função é igual a 0. São os valores de x para que a função seja 0. Ou seja, você transforma no final das contas numa equação, né? Certo? Então ele está trazendo o mesmo exemplo aqui, ó. 5x menos 2 maior do que 8. Então você vai transformar numa função. Como é que você transforma numa função? Traz tudo para um lado só, ó. Maior que 8, né? Então esse 8, ó, você joga lá para o outro lado, para ficar aqui maior que 0, certo? Então fica 5x menos 8, menos 2 menos 8, maior que 0. Porque aqui esse 8 está na adição, passa para o outro lado na subtração. Então a minha inequação, vamos dizer assim, vai ficar 5x menos 10 maior que 0. Então essa é a minha inequação, certo? Aí aqui agora é que eu vou igualar a 0 para encontrar o valor de x. Encontrando o valor de x, eu vou encontrar onde o meu gráfico da função corta o eixo x, certo?
Aí é só eu fazer, ó, 5x menos 10 igual a 0. Vai ficar 5x igual a 10, ó, que tá na subtração, 10 vai para o outro lado na adição. X igual a 10 sobre 5. X igual a... Então, ó, quando o meu x for 2, o y vai ser 0. Então, se eu pegar no gráfico aqui, ó, ele vai cortar no 2, ó, vamos supor que aqui é o 2. Então, ele vai cortar assim, ó. Professor, como é que o senhor sabe que é assim? Porque é o seguinte, o meu termo independente não é menos 10? Não é, ó? Menos 10 o termo independente, ó. Não é? Então, 10 é porque ele vai passar no y no menos 10. Então, passa no menos 10 e passa no 2. Aí eu te pergunto, a solução não é para ser maior? Né? Se eu for encontrar a solução aqui, eu não encontro que o x é maior do que 2. Nossa, se tu for fazer o seguinte, ó. A tua função 5x menos 8. Aí eu vou encontrar, ó, 5x maior do que 8 mais 2. Então passa para o outro lado na adição. 5x maior que 10. X maior que 10 sobre 2. X maior que sobre 5. X maior que 2. Então a tua solução tu quer maior do que 2. Então é isso aqui, ó. Essa é uma das formas para tu saber qual é a solução gráfica, né? Ah, é maior do que 2, então é para lá, certo? Ou então aqui tu já sabe, ó. Esse 5x menos 10 não é a tua função? Não é f de x? Ó. Tá até representado aqui, ó. F de x não é 5x menos 10? É. Então qual é a tua solução? A tua solução é encontrar os valores quando o y for maior do que 0. Não é não? Ó. 5x menos 10 é a tua função. E a solução, né, quando essa função for maior do que 0, vai ser maior do que 0. Aqui, ó. Aqui não é o 0. Quando é que o y, o f de x, pessoal? Não é o f de x, não é y? É. Então, quando é que ele vai ser maior do que 0? Não é nessa região aqui? É. Então, vai ser justamente nessa aqui, ó. É quando o x for maior do que 2. Quando o x for maior do que 2, então o y vai ser maior do que 0. Certo? Vai, menina. Quero apagar aqui esse negócio. Deixar assim. Certo, pessoal? Então é justamente o que ele está explicando aqui, ó. Tu encontrou o valor de x, ó. Que é 2, ó. Tu encontrou a função, ó. Que é 5x menos 10. Tá aqui, ó. 5x menos 10. Certo? Igualou a função a 0, que foi o que eu fiz bem aqui, ó. Igualou a 0. E encontrou. Então, já que é maior, ó, tem que ser a função maior que 0, e valores aqui, ó, maiores que 0. Então, para esses valores maiores que 0, a tua solução vai ser x, ó, certo? Aí tá aqui, ó, fazendo e tal, x maior que 2. Então, fazendo o gráfico, nós temos isso aqui, ó. Aqui é o 0 da função, no 2. E a solução é essa parte aqui, ó. X maior que 2. Certo? Muito bem. Aí diz, note que a função f é nula no 0 da função, que é o 2, né? Quando x for 2, a função é nula, porque o valor de y é 0. E fica positiva maior que 0, à direita desse ponto. Então nós temos a solução, ó. X pertence aos reais, tal que x seja maior que 2. A mesma solução encontrada aqui, ó. X maior que 2. Está só mostrando as duas formas de resolver. Pode resolver de forma algébrica ou pode resolver de forma gráfica. Beleza? Portanto, vamos encontrar o zero ou raiz da função. Dessa função aqui, ó. 2x mais 2. Como é que você encontra o zero ou raiz? É só igualar a 0, pai. Você iguala a 0. E aí vai ficar, ó. 2x igual a menos 2, né? Que está na adição, passa para o outro lado na subtração. Aí vai ficar x igual a menos 2 sobre 2 menos 1.
Esse é o seu zero da função. Beleza? Façamos o gráfico dessa função polinomial do primeiro grau. Ó, ele vai cortar no 1, né? Que ele aqui vai dividir e tal. Vai ser no menos no 2, né? Que ele vai cortar o gráfico da função. E passar no x no menos 1. Então é como se ele fosse assim, será? Ó, menos 1 e o y no 2. Vai cortar assim. Será que? Vamos ver. Olha aí como é, ó. Certo? Aqui ele corta no 2, né? O y corta no 2, ó. Certo? Que é o termo independente. E o x deu menos 1 quando eu zerei, não foi? A função. E o x deu menos 1. Que é esse ponto aqui, ó. Quando o y for 0, ó, o x é menos 1. Tá aí o gráfico. Tchum. Certo? E aqui vai ser a parte positiva, né? E aqui vai ser a parte negativa da função. Beleza? Porque esses valores aqui, ó, y é maior que 0, né, não? Nessa área aqui, ó. Nessa área aqui, o y é menor que 0. Se lembre sempre, pessoal, esse y é a mesma coisa do f. Quando o f de x aqui é maior que 0. E aqui o f de x vai ser menor que 0. Beleza? Os valores negativos aí. Note que a função f de x é nula no ponto x menos 1. Foi o que eu mostrei aqui, ó. X menos 1, a função é nula, né? Porque o y é 0. Certo? Aí fica positiva à direita desse ponto. Ó, a direita do menos 1 fica positiva. E a esquerda fica negativa. Assim temos o conjunto de solução da inequação 2x menos 3 maior ou menos 5. Fica dessa forma, né? Solução é x pertencente aos reais, tal que x seja maior. Aqui, pessoal, na verdade, ele não representou a equação direitinho, não, né? Ó, ele já deu aqui, ó. Deixa eu ver se foi eu que não bati a foto. Não é que ele não deu. Portanto, vamos encontrar o zero raiz da função. Aí ele não deu a função, ó. Ele não deu essa função. No final aqui ele mostra qual era a função, né? Ó. A função era essa, 2x menos 3. Ó, 2x menos 3 é maior ou igual a 5. Aí você faria, ó, 2x menos 3 maior ou igual a menos 5, né? Aí esse menos 5 tá na subtração, vai para o outro lado na adição, ficaria assim, ó, 2x mais 5 maior ou igual a 0. Então ficaria 2x mais 2 maior ou igual a 0, né? Essa seria a sua inequação para transformar na função para encontrar a raiz, ó, que é o valor de x, né? Entendeu? Mas ele não deu, né? Essa equação que ele vai deu só no final. Mas deu para compreender aí, né? E a inequação inicial é essa. Aí resultou nessa, encontrou a raiz, encontrou a solução, beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tranquilo? Qualquer dúvida é só perguntar, estamos à disposição aí. Valeu? Um abraço, Deus abençoe. Até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.